Olá! Hoje a gente vai desvendar uma habilidade que, olha, é essencial para falar inglês: saber fazer perguntas. Às vezes parece um bicho de sete cabeças, mas vamos ver juntos como é mais simples do que parece. No final desta aula rápida, a gente vai ter as ferramentas para começar qualquer conversa. Vamos lá? Ok, para começar, já vamos com uma pergunta. Pensa um pouquinho aí. O que é mais importante para manter uma conversa rolando? Isso mesmo, saber fazer perguntas é a grande chave. É assim que se abre portas, se pede informação, se conhece gente nova e, o mais importante de tudo, é como o aprendizado acelera de verdade. Afinal, sem perguntas, a conversa morre na praia, não é mesmo? Então vamos para o nosso primeiro fundamento, a base de tudo. As perguntas com o famoso verbo to be. Ou seja, estamos falando de am, is e are. Essa é a forma mais básica de perguntar e ela aparece o tempo todo. A estrutura é super simples. Dá uma olhada. A gente pega uma frase afirmativa como You are a student. Para transformar em pergunta, é só inverter. O verbo are vai lá para o comecinho da frase antes do sujeito you. Fácil, né? Vamos ver um exemplo bem clássico. Escuta com atenção a entonação, ó. Are you a student? Deu para perceber que a voz sobe um pouquinho no final? Isso ajuda a deixar claro que é uma pergunta. Que tal tentar repetir em voz alta? Are you a student? Agora, um outro exemplo super comum, dessa vez usando o is, que a gente usa para he, she ou it. A pergunta é, is she your friend? A lógica é exatamente a mesma. O verbo is foi para o começo da frase. E para responder, mais fácil ainda. Em inglês, é muito comum usar respostas curtinhas. Para a pergunta Are you a student? A resposta pode ser Yes, I am ou No, I'm not. Para Is she your friend? A gente responderia Yes, she is ou No, she isn't. O segredo aqui é usar na resposta o mesmo verbo que veio na pergunta. Beleza, o to be já está dominado. Agora vamos para o segundo fundamento. As perguntas sobre ações do dia a dia, tipo gostar, trabalhar, morar. Para isso, a gente vai precisar de dois auxiliares, dois ajudantes especiais, o do e o does. A estrutura aqui também segue uma receitinha de bolo. A gente começa com do ou does, depois vem o sujeito e aí o verbo principal na sua forma original, sem mudar nada. Uma dica, a gente usa do com I, you, we e they. E o does vai com he, she e it. Olha aí um exemplo que todo mundo vai ouvir e usar muito. Do you like coffee? Repara numa coisa, o do não tem uma tradução direta aqui. Ele funciona mais como um sinal, um aviso de que vem vindo uma pergunta sobre uma ação. E agora, um exemplo com does. Como o sujeito é she, a gente usa o does. Does she work here? É importante notar que o verbo work fica ali quietinho na sua forma simples. O does já faz todo o serviço de indicar que a pergunta é para ela. E as respostas curtas? Seguem a mesma lógica que a gente já viu. Se a pergunta começa com do, a resposta vai ter do. Para do you like coffee? A resposta é yes, I do ou no, I don't. Se a pergunta é com does, a resposta acompanha yes, she does ou no, she doesn't. Muito bem, agora que a gente já sabe fazer perguntas de sim ou não, chegou a hora de subir de nível. Vamos ver como fazer aquelas perguntas que pedem mais informação usando as famosas WH Words. Essa tabela mostra nossas ferramentas para conseguir informações específicas. What para coisas, where para lugares, when para tempo, why para saber o porquê, who para pessoas e how para saber o jeito que algo é feito. É uma boa ideia ter essas palavrinhas na ponta da língua, porque elas abrem um mundo de possibilidades. Vamos começar com a pergunta mais básica de todas, né? A estrutura é a seguinte, a gente junta a palavra WH com a estrutura que a gente já aprendeu. Olha só, a palavra what mais a pergunta com to be, que é Is your name? Simples e, nossa, muito essencial. Aqui a gente vê a combinação perfeita em ação. A gente pega a estrutura com do, que já conhecemos, do you live, e só adiciona o where lá no início para perguntar sobre o lugar. O resultado? Where do you live? E nesse último exemplo, a gente combina o why para saber o motivo com a estrutura do to be. Why are you studying English? Aliás, vale a pena pensar na própria resposta para essa pergunta. É um jeito excelente de praticar. Bom, chega de teoria, né? O melhor jeito de aprender qualquer coisa é falando. Então agora é a vez de praticar. Vamos para nossa zona de prática. É bom se preparar para falar em voz alta, hein? A chave aqui é ouvir com atenção e repetir. Eu vou dizer a frase e dar uma pequena pausa para dar tempo de repetir. Não precisa se preocupar em sair perfeito. O importante é tentar imitar o som e o ritmo.
Vamos nessa? Primeira frase. Escuta bem. Where do you live? Agora é com você. Pausa de 4 segundos. Ótimo! Mais uma vez. Vamos repetir juntos. Do you like coffee? Agora quem está em casa. Excelente! Praticar pronúncia é o que faz a diferença. Agora, um pequeno desafio para o cérebro. Dê uma olhada nessas palavras todas embaralhadas. Como seria para formar as perguntas certas usando o que a gente acabou de ver? Pensa aí por um segundinho. E aqui estão as respostas. A primeira, do you like coffee? Usa do, porque o verbo é de ação. A segunda, where do you live? Junta o where com a estrutura do do. E a terceira, does she work here? Usa does, porque o sujeito é she. Tenho certeza que quem estava atento acertou. E assim a gente chega ao final da nossa explicação. Foi um ótimo trabalho, vamos só fazer aquela recapitulação rápida para garantir que ficou tudo bem claro. E depois tem um desafio final. Então, relembrando os 3 pilares que a gente aprendeu hoje. Primeiro, perguntas com to be, só invertendo o verbo e o sujeito. Segundo, perguntas com do e does para falar de ações. E terceiro, o uso das palavras WH lá no comecinho para pedir informações. Com essas 3 chaves, já dá para abrir muitas portas em qualquer conversa. E aqui vai o desafio final, colocar o aprendizado em prática. O desafio é deixar aqui nos comentários uma pergunta em inglês montada com o que vimos hoje. É a melhor forma de fixar o conteúdo de verdade. Se essa explicação ajudou, não esquece de curtir e compartilhar com mais gente que também está aprendendo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.